O Senado aprovou o texto base do projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional e adiciona ao Código Penal uma relação de crimes contra a democracia. A Lei de Segurança Nacional é de 1983, ou seja, período finalzinho da ditadura militar, mas ainda regime militar. E ela tinha como foco crimes cometidos contra a ordem política e social e estava sendo usada com alguma frequência maior do que em períodos anteriores, agora durante os últimos meses, durante os últimos anos. O relator desse projeto, aprovado ontem pelo Senado, é o senador Rogério Carvalho, do PT, que nos atende mais uma vez, tem vindo bastante aqui a programação da CNN para falar sobre CPI, não é, senador? É integrante da CPI também, mas hoje vamos tratar da revogação da Lei de Segurança Nacional, que muitos tratavam como um entulho autoritário. Entulho autoritário removido, a legislação substituída. Resultado positivo na avaliação do senhor, senador? Muito positivo. Depois, bom dia Elisa, bom dia Luciana. Depois de mais de 40 anos, né, de 83, de 38 anos de uma lei que substituía o Código da Lei de Segurança Nacional, essa lei de 1983 manteve tipos penais abertos que permitia o Estado, o agente público, criar a possibilidade de prender, de tirar a liberdade, coibir a manifestação, a livre expressão das pessoas. Então, essa lei ela foi totalmente revogada e agora a gente tem o novo título, que é o título 12 do Código Penal, que tipifica ações contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, a gente revoga uma lei que impedia a liberdade de expressão, que era utilizado para punir quem se manifestava livremente, quem tinha opinião, mas não deixa um vazio. A gente cria algo que, ao contrário do que a lei anterior previa, que era quando alguém se colocava contra o poder constituído, né, era punido, agora as pessoas têm a liberdade de se manifestar, desde que de forma pacífica, sem agredir as instituições democráticas, sem ferir a democracia, sem ferir a soberania, sem fazer divulgação enganosa em massa, como as fake news, ou seja, todos esses crimes eles foram previstos na nova lei, o que estabelece aí regras para uma convivência democrática no Brasil. Acho que foi uma vitória grande, né? O governo pressionou bastante para não aprovar o texto como veio na Câmara, para voltar para a Câmara, para poder tentar reverter, por exemplo, a garantia dos segmentos sociais se manifestarem, ou seja, ter a proteção do Estado para se manifestar, como deve ser numa democracia. Por exemplo, se os religiosos de matriz africana quiserem fazer uma manifestação, têm o direito de se manifestar e têm que ter a proteção do Estado para garantir a sua livre manifestação. Se o movimento estudantil quiser ir para as ruas se manifestar, tem que ter a garantia de que pode se manifestar. Assim deve funcionar uma democracia. E esse foi o item mais polêmico, porque o governo do presidente Bolsonaro busca a criminalização de todas as formas de organização social e a livre manifestação. Portanto, tivemos que enfrentar resquícios autoritários que hoje comandam o Brasil na disputa interna dentro do Senado. Foi uma votação apertada nesse tema, 39-32, mas o bom senso venceu e o desejo de libertar o Brasil do que tem de entulho do regime autoritário da ditadura de 64 foi, felizmente, eliminado. Mas agora estamos nas mãos do presidente, que tem o período para sancionar ou vetar o projeto.
Senador, bom dia, muito obrigada pela entrevista. A lei, como o senhor disse, foi aprovada ontem, o texto foi aprovado ontem, um dia emblemático, simbólico, inclusive, para a nossa democracia ontem, um dia bastante tumultuado em Brasília. E aí, como o senhor já adiantou agora, não houve modificação no texto, então ele não segue para a Câmara e vai direto agora para a sanção presidencial. Quero saber da expectativa, a expectativa de algum veto para esse texto? Creio que esse tema que eu acabei de abordar, em que o Estado deve garantir a livre manifestação pacífica dos diversos segmentos da sociedade, esse deve ser uma parte do texto que o presidente deve vetar, porque se manifestou ou se manifestaram durante a votação os representantes do governo contra essa parte do texto. Então, mas isso, veja, a Câmara votou com mais de 400 votos o texto que veio para o Senado, né? A gente teve maioria para aprovar no Senado. Se ele vetar, nós deveremos derrubar esse veto no plenário do Congresso Nacional. Mas a questão central para o governo é garantir que a polícia ou militares possam agir contra manifestantes livremente. Na verdade, o Estado democrático, um Estado com democracia plena, o Estado tem que garantir a livre expressão de jornalistas, de manifestantes, desde que seja feito de forma pacífica, desde que de forma respeitosa, dentro do nosso ordenamento jurídico, que já prevê as formas de manifestação, de expressão, da liberdade de expressão, tudo isso já está previsto em lei. Então, acho que esse é o tema central que o governo deve vetar. Senador, na prática, a mudança, então, quando vocês revogam a Lei de Segurança Nacional, a gente pode dizer que significa que ela deixa de existir e esses crimes são incorporados ao Código Penal? Então, os crimes não deixam de existir, eles só mudam de localização, mudam de caminho. Por exemplo, atos antidemocráticos continuam sendo um crime, mas agora eles são incorporados ao Código Penal? É mais ou menos por aí? Os atos antidemocráticos, eles passam a existir no Código de Processo Penal num título específico para tratar do Estado, da defesa do Estado Democrático de Direito. Então, muda a conotação do mérito do que estava na Lei de Segurança Nacional e deixa de existir todo o resto da Lei de Segurança Nacional. Mas a gente criou aí alguns tipos de crimes. Crime contra a soberania, crime contra a livre manifestação, crime contra a espionagem, crime contra comunicação enganosa em massa, crime contra as instituições democráticas. Esses crimes, eles são tipificados e têm uma pena para cada um deles, só que agora no Código de Processo Penal, onde deve estar, e não numa lei específica com tanta abertura e com tanta discricionariedade para quem vai aplicá-la, certo? Que esse era um grande problema da Lei de Segurança Nacional. Tipos penais abertos, que permitiam fazer qualquer tipo de interpretação e levar à prisão pessoas que apenas estavam querendo manifestar a sua opinião. Foi incluída na legislação também como crime a comunicação enganosa em massa, que é algo que tem sido discutido frequentemente aqui no país, especialmente a partir da última eleição nacional em 2018, depois repetida em 2020, não só em campanhas eleitorais, mas durante a campanha de vacinação também, durante a pandemia, o senhor tem acompanhado isso como integrante da CPI. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse ponto da revogação da Lei de Segurança Nacional e dessa nova tipificação de comunicação enganosa em massa. A ideia é colocar no Código Penal um dispositivo que permita ao Poder Judiciário, ao Ministério Público denunciar, à polícia investigar, ao Poder Judiciário punir quem comete esse tipo de crime, de comunicar, de distribuir de maneira falsa e em massa informações para a população, senador? Sim, esse crime ele passa a ser um crime previsto no Código de Processo Penal.
ele não existia na Lei de Segurança Nacional. Na verdade, tem várias legislações que tentam tipificar esse crime, e ele foi tipificado agora na lei que a gente está chamando de Defesa do Estado Democrático de Direito, que na verdade é um título da lei do Código Penal. Então, quem divulgar comunicação enganosa em massa, por exemplo, em períodos eleitorais, que comprometer a rigidez do processo eleitoral, que comprometer o funcionamento de uma eleição, por exemplo, terá penas duras. Qualquer comunicação enganosa em massa que promova e que desorganize a sociedade do ponto de vista do entendimento de determinadas questões pode ser enquadrado no tipo penal em comunicação enganosa em massa. Isso é muito importante porque a gente viu agora na pandemia, ontem mesmo a gente recebeu o Instituto Força Brasil, que poderíamos chamar de Instituto Fake Brasil, né? Porque é uma fábrica de fake news com 400 colaboradores que produzem conteúdo para distribuir fake news, que divulgou matérias contra, estava vendo aqui vocês falando sobre vacina boa, vacina no braço, e eles dizendo e questionaram a vacina esse tempo todo e divulgaram maciçamente informações mentirosas contra a vacina. Esse tipo de crime agora pode ser punido com esse tipo de crime que é comunicação enganosa em massa. Senador Rogério Carvalho, do PT, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e até a próxima. Obrigado, espero que a gente consiga vencer os vetos que o presidente deve apor ao projeto de lei. Essa é a nossa próxima batalha. Obrigado, Colombo, obrigado a vocês. Obrigada, senador.